Pronto. Então, vamos lá. Oremos, né, galera? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma reunião aqui no Zoom. Vamos agora para a reunião aqui do pessoal do Benfica, aqui do Querigma, que seja tão abençoado quanto foi a última, que tivemos agora há pouco, e que teu Espírito Santo esteja conosco. Que mesmo distantes, né, uns dos outros, vários quilômetros aí, nós possamos estar nos sentindo próximos, né, um pouco mais, por meio desse aplicativo, e que juntos possamos aprender bastante de Ti. Queremos te pedir em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, quem é que estava aqui na quarta-feira passada? Eu tava. Mas tá mutado o microfone. Eu tava, Luiz. Não, mas a gente tá te ouvindo, Luiz. A gente tá te ouvindo. Eu tava. Acho que tava... Tava, o Daniel tava. Acho que... Eu me lembro no comentário que ele fez no chat, o Daniel tava. Eu lembro que tava eu, o Luiz, o Daniel, o JM e o Pedro Lucas, né? João Marcelo e o Pedro Lucas. Uhum. E a gente deixou salvo lá, né? Mas vamos lá, eu quero que vocês que estavam, né, o Luiz e o Trajano, digam aí rapidinho, vocês têm 5 minutos para falar sobre o que a gente falou quarta-feira passada. Que hoje é a continuação, né? Então tem que lembrar o que eu falei quarta-feira passada. Bora, Luiz. Não faz vergonha não, Ei. Luiz. A gente... Cara, minha memória tá muito bugada por causa dessa quarentena. Mas foi sobre Jesus mandando jogar raid e o barco quase virando? Ou foi... Não, essa faz 2 semanas que eu falei sobre isso. Então Lucas foi 24. Lucas 24. Lucas 24, do Heartburn? É, esse mesmo. Pronto. Então nós E o que é que eu falei? Jesus falando com os discípulos a caminho de Emaús. Aí ele ficou na casa dos discípulos e teve o estudo bíblicozão lá que ele passou, né? Moisés, profetas e a lei. O que eu lembro é basicamente isso. Eu não Tu sei tá se lembrando do que a gente sabe do capítulo, mas tu não tá lembrando do que eu falei, porque eu falei mais coisas. Trajano, o que é que a gente falou quarta-feira passada? Pronto. O microfone demora para sair aqui. Mas quarta-feira passada nós falamos sobre essa questão de Cristo com os discípulos a caminho de Emaús e vamos dizer assim, foi a dificuldade teológica deles, né, de compreenderem a mensagem de Cristo, né, identificarem Cristo como o Messias, né, deles estarem desapercebidos do papel do Messias durante aquele contexto, né, naquele específico contexto, durante o período em que ele estava lá, né, durante o período deles, no primeiro século. Né, o Messias estava lá no meio deles e eles, não todos, obviamente, mas alguns estavam meio que desapercebidos do papel, da importância do Messias, né, dos eventos que estavam acontecendo ali próximos a eles. Né. Do que eu me recordo era isso, né, a questão da magnitude dos eventos. Eu vou fazer, os dois estão na linha aí, a Isabel e a Larissa, vocês podem participar sempre que quiserem, tá? Não se acanhem. Eu vou fazer o resumão do que eu falei, né? Com alguns detalhes que vocês não citaram. A gente falou sobre Lucas 24, não só especificamente sobre o caminho de Emaús. A gente falou desde o início sobre o episódio da ressurreição de Cristo, como as mulheres, né, receberam testemunho quando foram visitar o túmulo, né, logo no início de domingo. E aí a gente foi contando o tanto de revelações que as pessoas, tanto de mensagem e fontes que eles tinham. Que tinham o testemunho das Escrituras, que falavam sobre o Messias, que eles conheciam muito bem. Tinham os ensinos de Jesus, né, aquilo que Jesus mesmo tinha falado sobre as Escrituras. Eles tinham acabado de receber o testemunho
uma revelação sobrenatural sobre as Escrituras e sobre os ensinos de Jesus. Então, eles tinham os testemunhos também dos anjos, tinham os testemunhos das mulheres, e aí você vê que a história vai se desenrolando, porque o testemunho fez elas lembrarem, anunciarem e confirmarem tudo aquilo que eles já tinham ouvido, né? Só que com os discípulos tinha sido um pouco mais difícil, né? Eles foram até lá, viram o túmulo, aí a gente acrescenta aí também a razão, né? Porque eles viram o túmulo vazio, mas como eles não viram Jesus, a gente tem esses dois tipos de razão, né? Tem a razão de tipo, beleza, o túmulo está vazio, as mulheres estão certas. Mas a razão de tipo, eu não estou vendo Jesus, então ele não está vivo. A gente tem esse duplo problema aí do pensamento lógico deles. Tem o problema das tradições também, porque a gente vê no caminho para Emaús, especificamente, ali no verso 21, os discípulos falando que esperavam que Jesus fosse aquele que iria redimir Israel no sentido político, né, contra os romanos e tudo mais, embora Cristo veio redimir Israel no sentido muito mais profundo do que eles esperavam. E aí eu deixei para a gente hoje falar especificamente sobre como Jesus tratou essa questão. Porque assim, se você para pensar, todos nós aqui sofremos influência de várias fontes. Ninguém aqui é um copo limpo para se colocar água pura. Nós somos copos com refrigerante, com suco, com sujeira mesmo. E aí, quando a gente vai colocar água pura, às vezes ele simplesmente dilui o resto. Então, assim, a gente tem a nossa cultura, a cultura onde a gente está. E aqui no texto também, mais à frente, a gente vai ver como os próprios discípulos estavam sofrendo por causa da cultura greco-romana, né? Já a gente chega lá. Mas a gente vê como eles estavam sofrendo de várias fontes. E hoje a gente tem cultura, a gente tem internet, a gente tem pessoas importantes que têm grandes pensamentos e tudo. E tudo isso influencia na hora que a gente vai ler a palavra. A gente não lê a palavra do jeito que ela poderia trazer mais influência na nossa vida. E é exatamente essa luta que Jesus faz. Então, quero que vocês abram suas Bíblias, se vocês ainda não tiverem aberto, no livro de Lucas, Evangelho, escrito por Lucas, no capítulo 24. No finalzinho, é o último capítulo da Bíblia não, né? Do livro de Lucas. O último capítulo aí de Lucas. E a gente vai ler a partir do verso 25, que foi onde a gente parou, do que é que Jesus agora vai fazer e quais as consequências disso. Então, todo mundo aí abrindo. Eu vou, considerando que o Luiz, eu acho que foi o último aí pegar a Bíblia. Luiz, assim que você achar Lucas 24, você me avisa. Dá um polegarzinho aí pra cima. Ou ele tá com fone no ouvido e não tá ouvindo. Achou. Então, vamos lá. Lucas capítulo 24, a partir do verso 25. Então, Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo, o Messias, tinha de sofrer e entrar na sua glória? E nessa ordem, né, especificamente, sofrer e depois entrar na glória? Então, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. No assim diz o Senhor, né? Nós temos Jesus aqui, ele critica, né, os discípulos que faltava neles insensatos, não no sentido de, vocês são burros, mas faltando discernimento, eles não tinham entendido, eles não tinham parado para refletir. A gente viu a ruma de testemunhos que eles tinham, a ruma de coisa que eles já tinham ouvido sobre o que tinha realmente acontecido com Jesus, mas eles colocaram experiências pessoais, tradições, tudo isso no meio do pensamento deles e ficou muito difícil de eles perceberem o que estava acontecendo. Então Jesus faz esse estudo bíblico, né, que o Luiz citou no resumo do início aí, que é o estudo bíblico mais top que a gente, acho que esse universo já viu. Jesus fazendo uma recapitulação de Moisés pelos profetas, e mais na frente, no mesmo capítulo, ele vai falar, no verso 44, sobre a lei de Moisés, profetas e salmos, né, para dizer que é todo o Antigo Testamento, né, todo o escopo do Antigo Testamento.
Então Jesus vai e dá o estudo bíblico mais top que essa humanidade já viu, que alguém viu. E a partir do verso 28 continua, né? Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez uma menção de passar adiante. Mas eles o convenceram de ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles. De fato, diziam, né? O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Os quais diziam. Então os dois contaram o que lhe tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Então a gente vê, eles lembram, eles reconhecem Jesus por causa daquele momento que eles estavam tão acostumados a ver Jesus abrir e partir o pão. Tem alguns estudiosos que vão falar que eles viram, provavelmente na hora que Jesus pega o pão, eles veem as marcas na sua mão. Outros que é simplesmente um momento ali que lembrava eles e tal. E tem aqueles que vão falar sobre a ideia do partir o pão, sendo um paralelo com o partir da palavra, né? Ou a metáfora para o Jesus, ele tinha partido o pão todo o caminho, e agora quando ele parte o pão físico, depois dos 2 pães partidos, eles reconhecem Jesus, né? Os olhos deles são abertos. Então a gente vê que Jesus, ele basicamente, e aí eu quero dar um foco no verso 27, que a gente falou, né, sobre a trajetória do que Jesus falou, de como Jesus combateu a falta de discernimento que eles estavam enfrentando, que é começando por Moisés e todos os profetas, explicando o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então a gente podia fazer 5 tópicos, vamos dizer, 5 tópicos de como a gente combate o nosso problema atual de múltiplas fontes, vamos dizer assim. De beber de fontes que vão além da Bíblia e vão para filosofia que não é aquela filosofia, aquela forma de pensar dos escritores bíblicos e tudo mais, como muitas vezes acontecem, pessoas que pegam uma filosofia grega, por exemplo, para explicar algo que foi dito no pensamento do povo de Israel, né, e tudo. Mas a primeira coisa que a gente tem aqui é referências ao sola escritura, ao uso somente da palavra. Jesus, ele combate todos esses pensamentos dos discípulos, enfim, utilizando a palavra. Jesus prega a eles. No verso 27 a gente tem sobre isso. Quando a gente fala no verso 32, né, dizendo quando falava, explicava as escrituras. Mais à frente, continuando o relato, a gente tem um momento que Jesus aparece em meio aos discípulos, e é aqui que entra o problema da cultura, porque assim que Jesus aparece, os discípulos ficam assustados, verso 37, ficam com medo e pensam que estão vendo um espírito. E vamos lá, na teologia bíblica, o pensamento hebraico, o povo hebreu, eles acreditavam em espírito, no sentido de você morre, você vira uma alma penada que vai vagando por aí? Vamos lá, eles pensavam isso? Era essa a cosmovisão deles sobre o assunto? Não. Não. A gente, né, quando a gente fala sobre isso, a gente sempre fala que não. E a gente tem esse outro problema lá no início de Mateus, né, Mateus 14, quando Jesus está andando sobre o mar, e aí os discípulos, meu Deus, é um fantasma. Aí Jesus fala, como assim, velho? Vocês estão crendo em fantasma agora, bicho? Isso era muito da cultura principalmente ali dos romanos, né, que estavam com domínio sobre eles. Então, a gente tem aí mais uma fonte de problema, que faz com que a gente tem no verso 38, que eles surgem dúvidas nos corações deles, e no verso 41, que faz com que eles não acreditassem, porque Jesus mostrou as mãos, mostrou os pés, mostrou as marcas, verso 40, e no verso 41 fala, não acreditaram ainda. Então Jesus fala, então que vocês não estão acreditando, eu estou com fome, eu vou comer com vocês aqui, para vocês terem noção de
que eu estou falando a verdade e que vocês não estão acreditando. E aí, sobre Jesus ter ainda usado a Bíblia, né, para mostrar para eles e combater a forma que eles tinham de pensar, no verso 45, Jesus continua falando, né, depois de tudo isso, deles não acreditarem, das mãos, dos pés, da comida. Verso 45, são versos 44, desculpa. São essas palavras que lhe falei, estando com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então ele lhes abriu o entendimento para compreender a Escritura. Só através desse abrir o entendimento nas Escrituras que os discípulos, parece que liga a chavinha e agora eles entendem o que é que está acontecendo. E aí no verso 46, né, disse, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse o arrependimento, para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o primeiro princípio dos 5 que eu quero dizer para vocês hoje é só a Escritura. A palavra de Deus ela é inspirada, Paulo fala, útil para diversas coisas, para ensino, para repreensão, para um bocado de coisas. 2 Timóteo 3,16. A palavra de Deus ela é útil. Ou somente ela nós temos como a revelação explícita de Deus, e nós temos o testemunho que vem, e testemunho eu falo não simplesmente aquele que a gente leu no capítulo, mas a própria Ellen White fala dos seus escritos não como espírito de profecia, mas ela chama de testemunhos, e as escrituras estabelecem a verdade, e os testemunhos apontam para a verdade estabelecida pelas escrituras. Então, nas escrituras a gente tem fonte suficiente, e aí os testemunhos vêm com uma forma de apontar para aquela verdade do solo Escritura. A gente já começa aí. E Jesus não deixou de lado a ideia de toda a Escritura ser inspirada por Deus. Porque ele não vai falar sobre o que ele... não vai falar sobre aquilo que tinha que acontecer com ele usando só um verso. Jesus usou o que tinha em Moisés, nos profetas, nos salmos, e tem um bocado. Tem muita coisa na Bíblia que aponta para Jesus de uma maneira que a gente muitas vezes não imagina. E toda a Escritura é inspirada, não tem aquela parte mais, não tem aquela parte menos. Às vezes a gente não gosta de ler alguns livros específicos, e aí eu falo, principalmente tem muita coisa ali nos profetas menores que a gente passa por cima e tal, ou nas genealogias, mas toda a Escritura, ela é útil e ela tem coisas muito importantes. Mas além de ser só a Escritura, de ser toda a Escritura, nós temos prima Escritura. Prima Escritura é de primeiro. Primeiro a Escritura, na nossa forma. Então, tipo, eu vejo a Bíblia antes de ver o que não é Bíblia. Né? O que não é Bíblia só vem depois da Bíblia. Eu só vou ler o que um teólogo específico falou sobre o assunto, depois de eu ler o que a Bíblia falou sobre esse assunto. A escola sabatina, por exemplo, a gente não deve correr o risco de usar o texto bíblico para explicar a lição da escola sabatina. Mas a escola sabatina é o segundo ali, né? Primeiro o texto bíblico. Durante a semana estuda aquela mensagem que a escola sabatina está trazendo na Bíblia, e aí a escola sabatina vai ajudar, né? A lição vai ajudar. Então, a Escritura vem em primeiro lugar na nossa vida, no nosso modo de pensar, e vai nos ajudar nesse sentido. Desculpa que está passando um carro agora aqui na rua. E aí, a colocação dos livros, né, que o Trajano botou aqui no chat, é o quarto ponto. O progressiva Escritura. A ordem do texto bíblico altera o produto. E a gente vê uma evolução no pensamento do povo, no pensamento, naquilo que Jesus estava revelando, né? Nós temos lá em Provérbios, que vai se tornando o dia mais claro, até se tornar dia perfeito, né? Provérbios 4. Posso estar errado. Mas então a gente tem uma progressiva, uma mensagem progressiva, que vai cada vez se tornando rica em detalhes. E principalmente a gente dá uma olhada na ordem que está escrita os livros do original, né? A ordem, porque a ordem lá é diferente da nossa. Por exemplo, acho que eu até citei uma vez, o livro de Ruth está depois de Provérbios e antes de Cantares.
Provérbios termina falando da mulher virtuosa. E o único momento no texto bíblico que fala da mulher virtuosa é no relato de Ruth. Então, tipo, se você termina Provérbios e vai ler Ruth, você está pensando na mulher virtuosa. Na sua cabeça, você está atrás de quem é a mulher virtuosa, né? Quem a achará. E o texto bíblico fala de Ruth. Ruth termina se casando com Boaz por causa de Noemi, né? Por esse amor sincero, abnegado. E aí, terminando Ruth, você vai ler Cantares. E aí você pode, sim, implicar ao texto de que essa ordem faz você pensar que Deus abençoou Ruth e Boaz com o amor descrito em Cantares, né? Então, tipo, a ordem dos livros altera o produto, sim. Leia a Bíblia. A Bíblia é a nossa fonte de verdade. Leia toda ela, porque toda a Bíblia é inspirada por Deus. Leia primeiro ela, para você poder usar ela como lente sobre os outros assuntos, sobre os outros escritores, sobre os outros pensamentos. E leia ela do jeito que ela também foi escrita, na ordem. Invista tempo a dedicar um pouco sobre o que é que o texto bíblico fala no original, o que é que tem nos termos em hebraico, nos termos em grego, porque isso com certeza abre a nossa mente para mais coisas. Um professor, inclusive, essa semana estava falando, né? Falando sobre Jesus, contou um episódio específico da vida de Cristo, e aí ele falou uma frase que ficou marcada para mim. Ele leu o texto, né, no caso a multiplicação dos pães, e ele falou, gente, nunca é só o que você está vendo. Não é só Jesus alimentando pessoas que ele ama, alimentando uma multidão e tudo, não é só isso. Aí ele começou a falar sobre a questão do multiplicar os pães, né, e aí falou sobre outros aspectos do ministério de Cristo que estavam sendo demonstrados naquela hora. E aí uma frase que ficou na minha cabeça é sempre, não é só isso, nunca é só isso. Sempre tem algo mais. Sempre dá para se aprofundar, sempre dá para saber mais, descobrir mais coisas. E um recurso muito importante é ver o que é que está escrito, tentar pensar com a cabeça que eles pensaram, na cultura que eles pensaram. E tudo isso vai abrindo a nossa mente, vai nos guiando e a gente mesmo vai caminhando cada vez mais progressivamente nessa direção. E o último ponto é que é o Christi Escritura. Tudo gira em torno de Cristo. Toda revelação nos aponta para um nome. O Evangelho tem um nome específico, Jesus Cristo. Então, ler as Escrituras, compreender que Jesus especificamente não vai estar em todos os detalhes, mas ele é o objetivo final da palavra. A palavra aponta para ele. Você não vai ler todas as histórias e vai ver tipos de Cristo em todas as histórias. Não, mas todas as escrituras apontam para ele no sentido de ele ser o objetivo final delas. O objetivo final dessa revelação. Tem um pastor que eu e o Luiz, a gente assiste muito, ou pelo menos assistia, né? Teve uma época que a gente assistia mais. Vixe, foi isso. Estão compartilhando a tela. Sou eu. Ah, pastor. Sou eu. Então, é o meu susto, pastor. Mas vamos lá, já aqui. Então a gente tem essa ideia de que tudo gira em torno de Cristo. Eu e o Luiz assistimos muito um pregador, né, chamado o Ivor Myers. E aí a gente assistia vários sermões dele, e ele gosta muito, principalmente desse capítulo 24 de Lucas, porque ele aponta para a realidade de que Cristo está em todas as Escrituras. Temos em Abraão um tipo de Cristo, em Jonas um tipo de Cristo, em Moisés um tipo de Cristo, em Elias um tipo de Cristo. E os efeitos das Escrituras, um desses efeitos da Escritura, né, que a gente viu nesse capítulo, é o arder de coração, que é falado lá no verso 31, né, não nos ardia o coração. E isso, né, encontrar Cristo, conhecer Cristo por meio de toda a palavra, é algo que faz o nosso coração arder. O efeito das Escrituras, a gente podia dizer 3, tem mais efeitos, com certeza, mas que a gente tem nesse capítulo é o arder de coração, o abrir o entendimento. Através da Escritura, Jesus estava abrindo o entendimento dos discípulos do que era a verdadeira
mensagem Benfica. e o objetivo de testemunhar. As escrituras trazem o efeito de testemunho. Lá no final do capítulo 24, abram aí as Bíblias de Lucas mesmo, no verso 48, Jesus, depois de falar tudo isso, no verso 48 ele fala: vocês são testemunhas dessas coisas. E eis que envio vocês sobre a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que sejam revestidos de poder que vem do alto. Então, o arder no coração, ele gera, né, as escrituras fazem o nosso coração arder, nos abre o entendimento, e isso gera em nós não simplesmente o desejo de testemunhar, porque foi o que aconteceu com os discípulos. Jesus abriu o entendimento, voltaram correndo para Jerusalém para falar para todo mundo que era verdade, mas também, não só o desejo, mas também a necessidade. Nossa identidade como servos de Deus, como crentes em sua palavra, como aceitando Jesus como nosso Salvador, pressupõe que a gente também aceite a nossa missão de testemunhas. E assim, resumindo todo esse capítulo que a gente leu, né, em 2 dias, a gente tem enfrentado na nossa vida a questão das múltiplas fontes que a gente tem na nossa mente. A gente ouviu a palavra de Deus, ouvimos os testemunhos, lemos os testemunhos, né, o nosso espírito de profecia. A gente ouviu o testemunho de outras pessoas que conheceram, que estão se aprofundando. Nós temos razão que muitas vezes nos apontam para Cristo, que Cristo não está no túmulo, mas às vezes esse próprio raciocínio lógico vai nos fazer não crer na palavra dele, né? A gente vai ver feridas nas mãos, a gente vai ver as marcas nos pés, a gente vai ver Jesus comendo com a gente, e ainda não vai crer que foi o que aconteceu. Eu já vou dar a palavra aí para o Trajano, mas a gente tem também a questão de a palavra, Jesus usa a palavra para combater esse nosso problema, né? E a palavra de Cristo nos dá vida. Tem um episódio no Evangelho de João que Jesus fala: e aí, vocês não vão embora não vão me deixar aqui sozinho, igual como está todo mundo fazendo? E aí os discípulos falam: Senhor, para onde iremos? Se o Senhor tem as palavras da vida eterna, né? Se em Ti encontramos paz. Esses são os efeitos da palavra de Deus na nossa vida, do estudo dela. A gente não tem que ter medo de estudar, de se aprofundar, de pesquisar, de ler, desde que a gente lembre. Sola a Escritura, solta a Escritura, prima a Escritura. Só a Escritura toda ela, primeiro ela. A progressão dela é extremamente importante e Cristo nela é extremamente importante para que a gente possa compreender a real mensagem que ela quer nos dar. Porque se a gente começar a duvidar de tudo que a palavra diz, a gente pode levar ela para onde a gente quiser. Então, a gente tem que deixar ela falar naturalmente para nós. E aí eu vou deixar o Trajano falar e depois eu concluo aqui ali. Não, João, pode concluir. Pode concluir, por favor. Não, vai, mas concluir eu falo de sentido de orar e tal. Ah, rapaz, tem um livro, tem uma obra fantástica, falando inclusive dessa questão, desse bloco de texto de Lucas 24, né, quando Jesus ressuscitado se encontrou com os discípulos a caminho de Emaús. Tem um livro que inclusive está traduzido para o português. E o título é esse, No Caminho de Emaús. O que eu tenho aqui é a Terceira Margem do Rio, né, editora? Cara, eu não sei te dizer qual a editora, certo? É o capa branca com azul, né? Eu li ele, esse eu li. Pronto, exatamente. O que eu tenho aqui é obviamente a obra toda ela está no original, né? Está em inglês. A Division of Messianic Jewish Publisher, da divisão é uma casa publicadora, né? Que fala exatamente das profecias, né? As 5 profecias. O que eu tenho aqui, o subtítulo é as 5 maiores profecias messiânicas explicadas, né? Do doutor Jacques Ducan, esse livro. Cara, é fantástico. A Caminho de Emaús. Para quem gosta, né?
quer dar uma ênfase principalmente nessa parte do texto de Lucas, esse livro é fantástico, é muito bom. O Caminho de Emaús, Dr. Jacques Ducan. É só isso mesmo. Show, é isso mesmo. É um livro muito bom. A Terceira Margem do Rio, ela traduziu algumas outras obras, né? Além do Caminho de Emaús, tem o Nosso Criador Redentor, fantástico também. Tem o Anúncios de Enredo, em Gênesis, tem alguns livros que eles traduziram, né, publicaram, e são obras que, com certeza, se você não quiser, compre para mim e me deixe presente. Eu tive que ler na biblioteca, não comprei esse livro. Se vocês quiserem, já sabem que me dá de presente. Mas combina, né, para não dar todo mundo o mesmo livro. Mas, assim, o que a gente, se vocês forem esquecer de tudo que a gente falou aqui, se forem esquecer do que a gente falou semana passada também, a gente tem que lembrar de uma coisa específica, né? A palavra nos foi dada com um objetivo. Deus preservou a Bíblia, e aí você tem a história de como o texto bíblico chegou até a gente. Ele enfrentou muita coisa para chegar na nossa vida, está no nosso celular, está na nossa mão, em cima da cama, né, como está dando esse caso agora. Mas o que o texto bíblico enfrentou para chegar aqui foi muita coisa. E se Deus fez isso, ele tinha um objetivo específico. A verdade nele, no texto bíblico, revelada, ela é de extrema importância e necessidade na nossa vida. Nos dias atuais, não se tornou velha, não se tornou ultrapassada, e está aqui na nossa mão hoje. Que a gente aproveite essa verdade revelada. Que a gente leia, que a gente estude, que a gente se aprofunde para conhecer cada vez mais daquilo que Deus separou tão especialmente para nós, e é ela quem vai trazer soluções para diversos dos nossos problemas. Para diversos dos pensamentos, das doutrinas, das ideias do mundo, é a palavra de Deus que vai nos trazer a solução, que vai nos fazer trocar de óculos. Se a gente vê o mundo hoje por uma lente específica, e cremos em diversas coisas, é a Bíblia que vai corrigir o grau da lente. É a Bíblia que vai dizer se a nossa visão ainda está defeituosa, se a gente já está vendo bem. Enfim, a gente nunca vai ver perfeitamente, nunca vai ver tudo. Até no céu a gente vai ter coisa para aprender. Mas cada vez, através das Escrituras, a gente tem a oportunidade de ajustar a nossa lente, a nossa cosmovisão, por cima de cultura, da tradição, por cima da razão que nos afasta da verdade, por cima de tudo isso, Cristo nos apresenta a sua palavra como solução, como remédio. E cabe a nós hoje, como seus seguidores, também preservarmos esse grau de importância da sua palavra. João, no seu evangelho, desde o início falando sobre palavra, no final ele fala que é aquilo que foi escrito. Claro que ele está falando imediatamente para o texto que ele escreveu, mas que a gente pode aplicar amplamente por toda a Bíblia. Aquilo que foi escrito para que nós crescemos. Então, que a gente estude e se aprofunde cada vez mais naquilo que foi escrito, para conhecer mais Jesus. E como diz o livro, né, do Alejandro Bulhon, conhecer Jesus é tudo. Então, que a gente conheça Jesus, para ter Ele na nossa vida, de uma maneira que a gente não conseguiria de outra forma. Ele vai falar conosco, a gente vai falar com ele, a gente vai conversar, e muito em breve a gente vai poder tê-lo face a face conosco. Né? Que a gente possa esperar isso, aguardar e trilhar esse caminho. Ele mesmo vai nos dar as forças necessárias para trilhar e caminhar. E que cada vez que a gente abrir a palavra, a gente tem isso em mente. Ela é a verdade que Cristo separou para transformar a nossa vida. Vamos lê-la e vamos estudar. Amém? João, você está podendo fazer a oração? Você chegou agora? Está com o microfone ligado? Se não tiver, eu oro. Bom, vamos orar então. Acho que ele ainda não conectou.
Oremos. Querido Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estudar, de compreender cada vez mais da tua vontade. Através da tua palavra, a gente consegue mudar a nossa mente, mudar a nossa visão de mundo. Através dela, a gente consegue corrigir pensamentos errados que nós temos em diversos aspectos, como Paulo fala. E nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor insiste em apresentá-la para nós. Todas as vezes que o Senhor falou, o Senhor se referiu às Escrituras como fonte de vida. As suas palavras, Senhor, a sua palavra, Senhor, são Escrituras. E nós queremos te pedir que esse teu Santo Espírito que inspirou os profetas a escreverem, e diversos outros a manterem esse relato escrito, que esse mesmo Espírito venha nos inspirar a compreender a mensagem e nos dar vontade, nos incomodar bastante, para que cada vez mais a gente queira aprender, cada vez mais a gente queira ler, conhecer e testemunhar da verdade que a gente está aprendendo. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, nos traz de volta para o caminho se não estivermos andando por ele, mas que cada um de nós hoje possa estar trilhando o caminho estreito e trazer mais pessoas para ele, porque esse é o caminho que leva à vida eterna. E por meio de Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo, em nome dele nós oramos hoje e agradecemos. Amém.